o filho, ele pede as coisas para o pai separa a parte da herança dele, o filho fica mais uns dias com o pai, e aí o filho decide sair e gastar aquilo. Ele vai para uma outra terra, curtir a vida dele do jeito que ele queria, do jeito que ele sempre sonhou, e ele começa a gastar muito e ele acaba com tudo que ele tinha recebido. E aí começa a passar no momento da vida desse filho por algo que ele nunca tinha experimentado, que era fome e necessidade. E aquela terra que ele estava começa a passar por isso, a ponto de ele pedir serviço e ele ter que cuidar de porcos. E a Bíblia conta que quando ele estava cuidando de porcos, ele tem desejo de se alimentar daquilo ali. Sabe, se você parar para pensar, esse filho ele chega no fundo do poço. Talvez quase no fundo do poço. Por quê? Porque para os judeus, cuidar de porcos era o pior emprego que podia. Querer comer a comida dos porcos seria a maior humilhação que existia. Provavelmente, esse filho ele devia assim, ser bem reforçadinho, porque tudo indica que esse pai tinha muita condição. Então, ele provavelmente comia bem, não tinha que trabalhar no pesado, né, vivia às custas do pai. Mas quando ele sai de casa, gasta tudo, aquela terra onde ele estava começa a passar por um período de fome. Então, provavelmente, esse filho começa a emagrecer, começa a perder peso, né, começa a ter calos nas mãos e ter que fazer os serviços manuais. Então, ele começa a viver uma vida que não era bem a vida que ele tinha. E aí, né, ele começa a passar por um período em que ele vai se desanimando, né, a ponto de, querer comer a comida dos animais que para o judeu é considerado impuro. Então pense que isso seria, assim, ele estava quase em depressão total. Mas é interessante que é nesse momento que ele cai em si. E é nesse momento que ele lembra de quem é o pai dele. E é nesse momento que ele estava lá no fundo do poço, que ele fala assim, eu errei contra o meu pai, eu pequei contra Deus, mas meu pai é um pai muito amoroso. E até mesmo os funcionários dele têm melhor condição do que eu estou tendo aqui. E meu pai é tão amoroso que se eu voltar para ele, pelo menos como empregado ele vai me considerar. Então perceba que até aquele momento, né, que ele estava ali quase numa depressão, no fundo do poço, né, pensando em comer comida dos porcos. Quando ele para de olhar para ele e de querer viver aquilo que ele achava que era o melhor para ele, ele olha para o pai e lembra qual é o amor do pai por ele, lembra de quanto o pai o amava, de quanto o pai era bom com ele como filho, mas também com todos os seus funcionários. Ele fala, eu vou voltar para o meu pai. Eu vou voltar correndo para o pai porque o pai é amoroso comigo, né? O pai me amava e amava todas as pessoas que estavam com ele ali, cuidava dessas pessoas. Então, quando esse filho começa a cair em si, e talvez esse foi o fundo do poço mesmo, é que ele começou a falar, agora não tem mais para onde ir. Aí, ele para de olhar para ele começa a olhar para Deus. Né? No caso, olhar para o pai. E ele começa a caminhar em direção ao pai. E isso transforma a vida dele. Sabe? Talvez, né, você ainda tenha tido dificuldade em algumas áreas. É hora de você chegar no fundo do poço e falar, não tem mais jeito. E aí começar a lembrar de quem é Deus na sua vida, de quem é o Pai na sua vida, de qual é o amor de Deus por você, e começar a olhar para isso. E quando você começar a olhar para o Pai, lembrar que Ele te amou primeiro, que Ele te escolheu, que Ele mandou Cristo, que Ele pagou um preço, você vai começar a ter decisões, atitudes diferentes da que você teve até agora. E aí você começa a sair do fundo do poço e começa a ser transformado. Essa é a boa notícia. Sabe, quando você olha para o amor do Pai, começa a experimentar o que Ele tem, começa a perceber que Ele ama os perdidos, que Ele ama estar perto de você, você começa a falar, eu estou aqui sofrendo, mas eu não precisava. A Bíblia fala que o Senhor me escolheu, que o Senhor mandou Cristo no meu lugar, que o Senhor me supre, que o Senhor tem uma boa família para mim, que o Senhor vai me fazer próspero. Por que eu estou passando por isso? Não precisava. E aí você começa a olhar para o amor do Pai, não mais para aquilo que você pode fazer. E isso fala da graça. Isso fala de você entender que não tem a ver com você, mas tem a ver com Cristo. E aí você começa a caminhar na direção dele. Foi isso que o filho fez. É interessante que o filho, ele toma essa decisão de ir para o pai, mas ele já está com tudo preparado, né? Perceba que o filho, mesmo lembrando do que o pai fez, ele fala, não, ainda eu preciso fazer alguma coisa. E eu vou chegar para o pai e vou falar, pai, eu fiz tudo de errado, eu pequei contra os céus, eu pequei contra o Senhor, eu só quero ser seu empregado, não quero mais nada. Então ele já estava com o discurso pronto.
Não, vou chegar no pai e vou falar, pai, fiz errado, mas estou reconhecendo que errei, e eu só quero ser seu empregado, não preciso mais nem chamar de filho. E, eu só preciso de um emprego, não, nem filho eu preciso ser considerado mais. Mas é interessante que se você olha para a história, você começa a perceber que o pai ele estava ansioso pela volta do filho. O pai, ele estava esperando o filho ali, e a qualquer momento o filho podia voltar. Mas é interessante, se você parar para pensar, o Senhor, a Bíblia conta que esse pai, ele estava ali na expectativa do filho voltar, e nessa expectativa, quando o filho volta, ele manda trazer roupa, ele manda trazer sandália, ele manda trazer o anel. Mas você há de concordar comigo que a Bíblia fala que passou um tempo que esse filho estava distante. O pai não sabia se ele tinha engordado, emagrecido. O pai não sabia como que estava, qual que era a condição do filho. Não sabia se o dedo, não sei se você, depois que casou também, passou pelo mesmo problema que eu, a aliança encolhe. Não sei se passou por isso, mas encolhe. Não sei por que ela encolhe. E aí, se o filho tinha emagrecido, provavelmente o anel que normalmente ele usava, já não servia mais, ia cair. Então perceba que o pai estava o tempo todo pensando na volta do filho. Por quê? Porque provavelmente ele mandou preparar uma roupa. Ele ficou pensando, puxa, se meu filho engordou, então eu preciso de uma roupa maior. Então eu vou deixar uma pronta maior. Se meu filho emagreceu, eu preciso de uma menor. Então eu vou deixar uma pronta menor. Eu vou passar no ourives lá que fazia o anel. E provavelmente, se meu filho teve alguma dificuldade, vai diminuir o anel. Então eu vou deixar um pronto aqui, menor, porque quando ele chegar, ele vai usar um anel que vai caber no seu dedo. Sabe, o pai ele ficou matutando todas as N possibilidades da volta do filho. Por quê? Porque ele desejava muito por isso. Porque ele amava tanto esse filho, a ponto de que quando o filho volta, estava tudo pronto. Não é qualquer roupa. Não, traga lá uma roupa do irmão. Traga um anel. Não, ele mandou trazer exatamente a roupa, o anel, a sandália que era do filho. Aquilo que ele tinha preparado para o filho. Por quê? Porque ele estava desejoso por essa volta. É interessante também que o pai ele ficava o tempo todo olhando para ver se o filho voltava. Porque quando o filho aponta, ainda distante, a Bíblia fala que esse pai enxerga o filho. Ele fala, é meu filho. E ele sai correndo em direção àquele filho. É interessante que tem um ditado que diz que você percebe se a mulher é uma dama na forma que ela senta, e você percebe se o homem é um cavalheiro na forma que ele anda. Então, normalmente, quem é elegante, cavalheiro, ele vai andar devagar, com calma, com classe. Mas perceba que esse homem deveria andar assim sempre. Mas quando a Bíblia fala que ele correu em direção, é porque ele estava disposto a largar tudo que ele tinha para encontrar o filho. Por quê? Porque ele amava aquele filho. E é interessante que a Bíblia está dizendo que esse homem corre em direção ao filho. Quando ele encontra o filho ele quer se justificar daquele jeito que ele tinha programado. Não, eu vou pedir perdão, e aí eu peço só um emprego, e está bem melhor do que estava antes. E aí quando ele pede perdão, reconhece o erro, o pai ali no mesmo instante já corta todo o discurso preparado do filho e fala, não, meu filho voltou. Por quê? Porque esse filho estava voltando para pedir uma vaga de emprego. Mas o pai não queria isso. O pai não estava bravo com o filho, revoltado com o filho, queria punir o filho. Não, o pai queria o filho de volta. E aí quando o filho chega, ele fala, não, meu filho voltou. Pode colocar todas as coisas de volta. Ele está de volta e vamos celebrar porque ele voltou. Então perceba que esse é o coração do pai para nós. Ele é apaixonado por nós. Ele é apaixonado pelas nossas vidas, ele é apaixonado pelo perdido.